Existem alguns pontos cruciais, fundamentais, princípios que são pontos em comum que as pessoas que votam em Bolsonaro têm. Ou seja, eu vou falar aqui com você nesse vídeo sobre esses pontos. Por que as pessoas vão votar no Bolsonaro agora em outubro de 2022 para presidente novamente? O Bolsonaro esteve em mais um podcast, dessa vez um podcast cristão, ou um podcast com alguns líderes religiosos cristãos, como Tel Hayashi, o Luciano Subirá, que são pessoas bem respeitadas nesse meio gospel. Eu quero assistir com você esse trechinho, um podcast de mais de 4 horas, confesso que eu ainda não assisti, pretendo depois ouvir, colocar no fone para ir escutando o que foi conversado aqui, mas em resumo a gente sabe o que vai ser falado, o que vai ser conversado, e eu quero colocar aqui um ponto principal aqui para a gente escutar e analisar junto. Vamos lá? Antes disso, eu peço que você já deixe o seu joinha nesse vídeo, é muito importante para eu continuar fazendo esses vídeos, para ter ânimo, para continuar fazendo esses vídeos, para o YouTube entregar para mais pessoas, e também você pode verificar se você está inscrito. Se não tiver, se inscreve nesse canal, dá uma força para a gente, e comenta aqui embaixo se você já decidiu o seu voto para 2022. Já está decidido? Não precisa falar em quem, mas escreve aí, já decidi ou ainda não decidi. Escreve aqui nos comentários. Está em homem, minha confiança está em Deus. E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas confundem até o apoio que talvez a igreja evangélica tem contigo como algo que nós olhamos o Senhor como um salvador. Agora eu não posso falar em nome da igreja evangélica, eu vou falar em meu nome, que eu não te vejo como o Messias, por mais que o meu nome é o Messias. O Senhor não vai resolver tudo. Agora, o Senhor está ludibriando a igreja evangélica? Tem que ser um tremendo enganador, né? Então, como é que começou a minha identidade com o povo cristão? Em 2010. Tinha acabado as eleições, de repente eu estou andando no corredor das comissões, daí eu paro, olho e pergunto com segurança: o que está acontecendo aí, tendo em vista a vestimenta daquelas dezenas de pessoas que estavam lá dentro? Bem, ele falou que era algo que bastante complicado. Eu tive a curiosidade de resgatar a fita em 2010 e assistir 5 horas do que aconteceu naquela sessão. Acho que vale a pena qualquer um assistir. E daí eu fui para a tribuna e denunciei o decreto de 2009 do Lula que falava do PNDH3. Eu falei aqui, desconstrução da heteronormatividade, uma coisa muito importante, né? Que é a ideologia de gênero. Quando começou o ano seguinte, começou a se aproximar os evangélicos. O que você está falando? E eu mostrava o que estava acontecendo, que era um ataque frontal à família brasileira, o PNDH3. Sem contar que também nesse ano aprovaram um tal de PLC 122, um projeto de lei número 122, que botava na cadeia padre e pastores que porventura se negasse a realizar um casamento fora do livro de Romanos. Chega 2 pessoas lá: eu quero me casar. É você, bem, agora chega nós 2. Tá? É um direito nós 2 de morar juntos. Tá? É um direito, ninguém vai reclamar. Agora, quando um pastor ou um padre se nega a fazer esse casamento, você vai falar 3 anos de cadeia para ele? Aí de brincadeira. E eu comecei a entrar duro nessa luta. O projeto passou na Câmara numa quinta-feira às 5 horas. Lá no Senado tivemos uma pessoa que realmente agiu, com mais outros ajudando, né? Com uma pessoa que sepultou o PLC 122, que foi o então senador Magno Malta do Espírito Santo, que é um ser humano, erra como outro qualquer, fez um trabalho excepcional, não só no PNDH3, como no PLC 122, teve uma atuação muito grande na CPI da pedofilia, fez sua parte, depois cometeu um erro, perdeu o mandato dele, não vou entrar em detalhe aqui. Eu não vou aqui falar que eu sou o Messias, eu sou o Messias porque uma gestação complicada da minha mãe, né? Achava que eu ia morrer, eu sobrevivi, tá certo? E ela resolveu, como é muito católica, botou meu nome de Messias aqui. Meu pai Jair, porque era palmeirense, era o dia do aniversário do Jair Rosa Pinto. Achar que eu estou enganando uma comunidade. Enquanto parlamentar, não é essa questão do PLC 122, PNDH3, quantas e quantas batalhas tiver dentro da Câmara. Eu do lado do Marco Feliciano, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, mas não queriam que ele assumisse de forma nenhuma a Comissão de Direitos Humanos, tá? E ajudei ele a ficar lá, porque sozinho não ia resistir, porque a pressão era enorme, todo mundo queria tirar de lá, ele acabou assumindo a comissão, e começamos a botar um freio nas pautas progressistas. E eu era ali, talvez um Pedrão nessa parada ali, né, com a espada na mão. E comecei a ganhar credibilidade. Agora, o que eu falo sobre aborto? Se o Congresso aprovar, eu veto. Se o Congresso derrubar o veto, aí paciência.
Agora, se a esquerda chegar ao poder, eles vão botar mais 2 no Supremo ano que vem. Assim como a Suprema Corte da Colômbia aprovou o aborto, a Suprema Corte brasileira também vai aprovar o aborto, independente do parlamento. Quando fala em liberar as drogas, tem muito jovem que acha que deve ser liberado, não vou perseguir, eu vou tentar tirar do vício, né? Recuperá-lo. Mas eu não vou jamais pegar uma bandeira de favorável à liberação das drogas. É igual a ideologia de gênero. O meu patrimônio no momento, meu maior patrimônio no momento é a Laura, que tem 11 anos de idade. Então eu não quero que ela entre num banheiro na escola e tenha um moleque de 15 anos balançando o peru lá porque acabou de fazer xixi na frente dela, que é o banheiro unissex. Eu não sei o que eu vou fazer, mas não quero isso. Isso não pode ser uma política de Estado. E o PT apoia isso. É o PNDH3, é o PLC que eles quase aprovaram, é as palavras do Lula de liberar as drogas, é a palavra dele contrário à família. Ele falou que a família é uma coisa retrógrada. Acabou de falar. Se fosse escrito na Folha de São Paulo, eu nem ia ler. Mas ele falou isso aí. Ele fala em regular a mídia. Temos que controlar a mídia. Combater fake news, um mentiroso daquele que diz que eu decretei 100 anos em certas questões minhas, mas não apresenta o decreto. Ou ele está mentindo ou está roubando. Ou está roubando ou está mentindo. Ou às vezes está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O senhor é contra aborto, o senhor é pró-vida, o senhor é a favor de liberdade religiosa, o senhor falou aqui a favor de propriedade privada. São princípios bíblicos. Então, quer dizer, assim, a igreja evangélica, eu posso falar assim, que pelos jovens que eu conheço, que estão sob minha liderança, nós somos a favor desses valores. Nós não somos necessariamente a favor da pessoa, do CPF, não somos contra. Mas nosso apoio não é o CPF Jair Messias Bolsonaro. São esses valores. É isso. Acho que é importante deixar isso claro. Porque nós vamos sempre apoiar quem apoia esses valores. Olha assim, ó, eu podia implementar essas pautas aí. Aborto, ideologia de gênero, propriedade privada, podia implementar tudo isso. Liberar drogas. Não podia ter feito tudo isso? Ficaria bem com os dois. Fica bem. O vasilha não. É o morno, nem quente nem frio. Eu tive um mito, né? É isso. Eu podia. Pô, por que eu estou enganando agora? Eu vou querer outro mandato para aprovar essas patifarias todas. Para tomar uma cerveja com o Lula e acabar com a guerra na Ucrânia. É isso? Minha vida estaria muito mais tranquila aqui na Terra. Não ia ser no céu. Muito mais tranquila. Eu do outro lado, meu Deus do céu. Muito mais confortável. Muito mais confortável. Não ia ser no céu, ia ser na terra, né? Pessoal, olha só o que eu quero conversar aqui com você. Eu não sou um religioso fanático. E eu digo para você que eu já fui. Eu já estive nessa posição. Eu estive a minha vida toda na igreja. Ministrei louvor, preguei, me tornei pastor, estudei teologia por mais de 10 anos, estudei filosofia e fui sim muito radical em muitas coisas. Hoje não é novidade, já tenho falado aqui nesse canal, se você olhar os vídeos mais antigos, que eu estou fora do sistema religioso hoje. Eu não apoio o sistema religioso, eu não compactuo com o sistema, com o CNPJ religioso. Eu não tenho uma visão extremista, fanática, ou muito menos sou viesado, sou influenciado por líderes, por pastores. Pelo contrário, eu tiro as minhas conclusões, eu busco na palavra, eu busco nos livros, na literatura, na ética, na moral, na lógica, na ciência, em todos os artifícios que eu tenho, que eu possa usar para mim ter um princípio, para mim ter princípios verdadeiros. Agora, existem princípios, existem pontos que nós não podemos jamais abrir mão. Talvez eu e você possamos divergir em um monte de coisa, mas talvez nós possamos ter princípios parecidos. Veja bem, não é preciso ser um religioso fanático para entender que tem havido uma desconstrução na nossa sociedade. É só você olhar o tipo de coisa que acontece na nossa cultura hoje. Agora, essa semana acabou o Rock in Rio. Pega as coisas que acontecem no Rock in Rio. Pega as músicas que são tocadas hoje no Rock in Rio. Pega os artistas que mais fazem sucesso hoje. Abre a sua Netflix e olha os vídeos, olha os filmes que estão fazendo. Cheio de ideologias de gênero, cheio de desconstrução da família, da paternidade, da construção do herói, cheio de desconstrução do que é um homem, do que é uma mulher, do que é uma sociedade, do que é o correto, o lógico, o ético a se fazer. Isso tem sido desconstruído a todo tempo.
Eu que gosto de série e esperei tanto para sair essa série do Anéis de Poder, do Senhor dos Anéis, e aí quando sai a gente vê uma bizarrice dessa que tem acontecido. Então tudo isso que eu tô te falando é porque há uma desconstrução da nossa sociedade. Se você olhar na televisão, a Rede Globo, que já escancarou faz tempo o seu posicionamento, se você olhar a Disney, esse grande ataque que nós temos vivido, isso está já configurado, já é um plano maligno, já muito bem estruturado durante séculos que isso vem sendo construído, vem sendo formado essa narrativa, onde se eu defender aquilo que eu considero ético e moral, eu estarei transgredindo certas leis que os homens têm criado hoje. Então as leis têm sido mudadas, transformadas, para que os princípios que você e eu talvez tenhamos em comum, princípios cristãos, eles não sejam mais falados. É nítido, as pessoas não poderão ter liberdade para pregar, as pessoas não poderão ter liberdade para falar de Jesus, as pessoas não poderão ter liberdade para vir num canal como esse e falar e criticar e apontar erros, assim como eu aponto, assim como eu estou dizendo para você aqui nesse vídeo. As pessoas não terão liberdade, as pessoas não poderão ter a sua opinião, o seu posicionamento cristão. Isso já está sendo construído, essa narrativa. Todas as liberações que foi comentado aqui nesse vídeo, nesse podcast, tudo aquilo que a esquerda defende, tudo aquilo que o Lula defende. O ser humano é mau, é mau. E se você já leu a palavra, a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. O ser humano, ele tem a tendência para fazer o que é mal, para fazer a maldade, para cometer a maldade. Isso acontece dentro da política, isso acontece dentro das igrejas. Você está vendo tanto de escândalos, de vergonha que a igreja tem vivido, que a igreja tem apresentado para as pessoas hoje. É uma vergonha, um escândalo atrás do outro. Acontece erros, falhas dentro talvez da sua própria casa. Você que está vendo esse vídeo comete erro, comete falhas. Eu cometo falhas e erros. Como o Tel Hayashi disse aqui, eu concordo muito com isso que ele disse, que a confiança não deve ser depositada e jamais será depositada em uma pessoa, em um homem. O Bolsonaro não vai resolver os problemas do mundo, o Lula muito menos. Nenhum político vai resolver os problemas do mundo. Mas você precisa defender, você precisa proteger os seus princípios, aquilo que você acha correto para você, para sua família, para os seus. Isso precisa ser defendido. Do outro lado tem um mentiroso estelionatário que quer liberar todas aquelas coisas, que defende tudo aquilo que nós consideramos de errado. Defende bandido, defende roubo. Esses dias na Califórnia, eu já comentei aqui num vídeo que liberaram uma lei. Quer dizer, o cara, ele entra na loja, tem um vídeo do cara entrando na loja de bicicleta, enchendo um saco preto de coisas, e o segurança não podia fazer nada, porque a lei, se roubar até $1.000, não vai acontecer nada com o cara. E é esse tipo de narrativa para cá, para o Brasil. E onde que nós vamos parar, gente? Infelizmente, os nossos jovens e adolescentes têm sido manipulados e nós não sabemos onde isso vai parar. Por isso eu não vou parar de falar, eu não vou parar de comentar, eu não vou parar de me posicionar. Nós precisamos falar, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter ciência de tudo que está em jogo nesse momento, meus amigos. Não é brincadeira, gente, é muito sério o que está em jogo nesse momento, nessas eleições no nosso país. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço para você. Fique em paz.